Final de jogo, final de Supercopa, vitória do São Paulo e por que não dizer vitória do Carpini. Carpini que herdou esse trabalho do Dorival, conseguiu vencer a desconfiança, conseguiu hoje vencer um Palmeiras do Abel Ferreira, que é um Palmeiras muito consolidado, muito eficiente, e vai trilhando aí o seu início de trabalho no São Paulo, um início que tem tudo para ser promissor, tá no começo ainda, tem muita coisa para mostrar, mas vamos falar hoje dessa vitória do São Paulo, dessa vitória do Carpini na Supercopa do Brasil, ou Supercopa do Rei, como a CBF renomeou esse ano. Vamos falar um pouco dessa final de Supercopa do Brasil, uma final onde São Paulo conseguiu vencer o Palmeiras nos pênaltis, um jogo bastante amarrado, um jogo bastante difícil. Deixa eu só me apresentar, eu sou o Bruno Ferreira, esse daqui é meu canal. Aqui eu falo de futebol brasileiro de modo geral, falo da primeira, da segunda divisão e de todos os clubes que tiverem notícias relevantes, coisas que sejam legais a gente debater aqui no canal, eu vou trazer para vocês. Então se você quer acompanhar seu time, quer ficar por dentro das notícias, esse daqui é o canal certo. Mas vamos falar da Supercopa do Brasil, vamos falar da vitória do São Paulo em cima do Palmeiras, do Abel Ferreira. O jogo foi um jogo não muito brilhante, os dois times tiveram muita dificuldade para criar. O São Paulo sem o Lucas para poder fazer essa bola chegar ali na frente, chegar para o Luciano, chegar para o Calleri. O Palmeiras que tem aí o seu grande criador, que é o Rafael Veiga. O Veiga não estava numa noite muito inspirada, teve bastante dificuldade também em criar. Mas de modo geral as finais são geralmente assim, nas finais a gente não tem grandes partidas geralmente, os dois times querem vencer, mas ninguém quer correr o risco de errar e entregar aí o resultado. A gente tem visto muitas finais assim, e isso é comum, e não foi diferente no jogo de hoje. Os dois times brigaram bastante, mas foram bastante seguros ali nas defesas também. O jogo começou a melhorar um pouco e os dois times se abriram um pouco ali no segundo tempo, depois dos 30 minutos, mas de qualquer forma o jogo foi para os pênaltis, onde o Rafael, o goleiro do São Paulo, brilhou. Ele defendeu um pênalti muito mal cobrado pelo Murilo e em seguida defendeu ali um pênalti do Piquerez, uma ótima defesa. E o São Paulo é campeão da Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei, como a CBF renomeou esse ano, com todo o mérito. O trabalho do Carpini começa muito bem no São Paulo, ele tem 5 partidas invicto. Nesses 5 jogos, ele conseguiu vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. O São Paulo até então nunca tinha vencido, era um tabu de 10 anos, e ele conseguiu vencer. Por mais que ele dissesse que esse tabu não era dele, não era desses jogadores, quem entra em campo entra representando a torcida, e o São Paulo, dirigido pelo Carpini, entrou em campo representando a torcida do São Paulo, representando a torcida que acompanhou esses 10 anos e que sabia desse tabu e que era importante para essa torcida, e venceu em Itaquera, e agora venceu o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. O Palmeiras, que é esse Palmeiras do Abel Ferreira muito consolidado, já multicampeão, e se vencesse hoje o Abel chegaria a 10 títulos pelo Palmeiras e se igualaria ao Oswaldo Brandão também com 10 títulos, o que faz dele aí um dos maiores técnicos da história do clube. Para alguns já é o maior, até porque ele ganhou os títulos mais importantes, mas é uma discussão aí para outro vídeo, para outro momento. Hoje vamos falar do trabalho do Carpini, que começa muito bem. O Carpini conseguiu vencer a desconfiança de ser um técnico jovem, um técnico que até então não tinha passado por nenhum grande clube. Ele fez um grande trabalho no Água Santa, conseguindo chegar à final do Campeonato Paulista, inclusive vencendo o primeiro jogo em cima do próprio Palmeiras do Abel Ferreira. Já no Juventude, ele pegou o time na zona de rebaixamento e conseguiu levar o time de volta à primeira divisão, fez um grande trabalho, ganhou visibilidade e notoriedade nesses dois times, nesses dois trabalhos, e chegou um São Paulo que vinha de um título da Copa do Brasil com o Dorival e que tinha o compromisso de dar continuidade nesse trabalho feito pelo Dorival, que era um trabalho de sucesso na Copa do Brasil, sim. No Campeonato Brasileiro não foi tão bem assim, até porque abriu mão um pouco para poder conseguir o título da Copa do Brasil, mas conseguiu ali o bicampeonato da Copa do Brasil, foi campeão com o Flamengo, em seguida foi campeão com o Palmeiras e saiu para assumir a seleção brasileira. O Carpini assume São Paulo nesse cenário, o cenário de ter que substituir um técnico que é bastante consolidado. O Dorival tem uma carreira bastante longeva e de muitos títulos, e o Carpini é um técnico que está começando e assume um clube gigantesco como o São Paulo, de muita visibilidade, de muita cobrança, um clube onde ele passa a ter a obrigatoriedade de vencer, um pouco diferente do Juventude e do Água Santa, onde se ele vencer seria um sucesso, mas se ele não vence, a cobrança não é tão grande assim. Já no São Paulo as coisas são diferentes. E ele começa muito bem, ele começa quebrando o estigma de um técnico jovem que assumiu um clube muito grande, já no início de carreira,
começa quebrando o tabu de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena e agora vence o Palmeiras do Abel Ferreira, ainda que nos pênaltis, mas vence o Palmeiras do Abel Ferreira, consegue bater de frente, colocar um time competitivo em campo, ainda que não tenha o Lucas jogando, ele conseguiu ter um jogo bastante equilibrado. Os dois times tiveram dificuldade de criar, como eu disse, mas de modo geral foi um jogo bastante equilibrado e ele consegue aí o seu primeiro título à frente do São Paulo. Para o São Paulo e para o Carpini, um título muito importante. Para o Palmeiras eu não digo que seria tão importante assim, mas para o São Paulo foi muito importante vencer. Ele marca o início de um trabalho que tem tudo para ser muito bem feito pelo Carpini e ele marca o retorno do São Paulo a ser um dos principais clubes do Brasil. Não que ele tenha deixado de ser, o São Paulo é gigantesco, nunca foi rebaixado, tem uma história, é tricampeão mundial, mas o que eu quero dizer é que o São Paulo volta a se posicionar como um time que vai buscar títulos em 2024 e para o Carpini começar bem o ano, começar bem um trabalho novo no São Paulo, um trabalho diferente na carreira dele e cria uma perspectiva diferente para o São Paulo e para o Carpini em 2024. O vídeo de hoje foi esse. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima. Princesa Alice. Você é quem? Princesa Alice linda. Princesa Alice linda? Sim, Tá tudo bem? sim, Agora o papai pode terminar de gravar? sim. Dá um beijo. Te amo.